Sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo de número 4, verso de número 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo achou? Diga amém. Diz assim: um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que este homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então o que eu posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. E ele a chamou, e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, e então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou: o que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou ao empregado: faça o animal andar o mais depressa que puder, e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor, Deus, não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu pedi um filho? Eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geazi e disse: apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você veja, que você encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e põe o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo,
que eu não deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, encontrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos do menino e as mãos sobre as suas mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mãe entrou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu. Diga glória a Deus. Pai, essa é a tua poderosa palavra que nós acabamos de ler. E nós te pedimos que o teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração poderosamente nessa noite, através da tua doce e santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa reflexão nessa noite é uma mulher de fé em comum. Uma mulher de fé em comum. O texto que nós lemos nos mostra que havia uma mulher de Sunem, que era uma cidade, é conhecida como uma mulher sunamita, e essa mulher teve a sua história registrada nas Sagradas Escrituras, porque esta mulher, como uma esposa e como uma mãe, foi uma mulher de fé incomum, uma mulher que o Espírito Santo julgou digna de registrar a sua história nas Sagradas Escrituras. E a Bíblia nos diz que tudo que está escrito para o nosso ensino. Então a vida dessa mulher nos ensina até hoje. A sua experiência com Deus, a sua fé em Deus ecoa e reverbera com o passar dos anos, dos séculos, até nos alcançar hoje, a cada um de nós. Então essa mulher é uma mulher de fé e ela tem uma fé em comum, e nós vemos aqui nesse texto algumas características poderosas que marcam a vida desta mulher de fé. Muitas características na vida dessa mulher que tornou ela uma mulher em comum, uma mulher de fé em comum. E quais são as características dessa mulher que nós vemos aqui nesse texto? Eu estava meditando nesse texto na quinta-feira, quando Deus me deu essa palavra. Uau, que palavra poderosa, meu Deus, como o Senhor falou ao meu coração. Quais são as características dessa mulher? Primeiro, ela era uma mulher hospitaleira. O verso 8 e 9 diz que ela viu Eliseu e ela desejou de todo o coração hospedar o profeta de Deus em sua casa. Agora, não é uma hospitalidade comum e trivial, é uma hospitalidade que exige da parte dela um discernimento espiritual e um reconhecimento espiritual. Dr. Mike Murdock chama isso de a lei do reconhecimento. Ele chega a dizer, Dr. Mike Murdock, que sabedoria é a habilidade de reconhecer as diferenças. Diferença entre pessoas, diferenças entre épocas, diferenças entre estações, não é? Então essa mulher, ela foi hospitaleira com o profeta Eliseu, mas porque ela teve o discernimento e o reconhecimento de que ele era um homem de Deus. E ela comenta com seu marido, ela diz assim para o seu marido: vejo que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. E alguém só pode reconhecer a vida de Deus no outro se tiver discernimento espiritual, se tiver o Espírito Santo habitando em si, porque o Espírito Santo que está em nós testifica de nós mesmos e testifica dos nossos irmãos no Senhor. Amém, queridos? Então ela reconhece que aquele homem era um homem de Deus, e ela deseja, nasce no coração daquela mulher, o desejo de hospedar o homem de Deus na sua casa, o desejo de servir o homem de Deus, o desejo de ter o homem de Deus e a presença de Deus representada pelo homem de Deus na sua casa. Que tremendo isso, versículo 9 deixa bem claro isso. E aí, a Bíblia nos fala assim, lá em Mateus capítulo 10, versículo 40 e 41. Preste atenção aqui, amados. Mateus 10, 40 e 41 diz assim:
quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão, ou seja, recompensa de profeta. Olha que tremendo isso, foi exatamente isso que aquela mulher fez. Jesus está dizendo, quem vos recebe, quem recebe um dos seus enviados, quem recebe um dos emissários de Jesus, um daqueles que Jesus envia, está recebendo o próprio Jesus. E ele diz, quem vos recebe, está recebendo a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, no caráter de profeta, vai receber recompensa de profeta. E aquela mulher discerniu isso. Muitos séculos antes de Jesus emitir essa palavra dos seus santos lábios, aquela mulher, pelo Espírito Santo, reconheceu isso. Ela reconheceu que Eliseu era um santo profeta de Deus, era um santo homem de Deus, e ela conversa com seu marido e ela deseja hospedá-lo na casa dela. Nós precisamos ser como essa mulher, hóspedes, hospitaleiros, para hospedarmos a presença de Deus em nossa casa, para hospedarmos também aqueles que são mensageiros de Deus, amém? Aqueles que são instrumentos de Deus para abençoar a nossa vida, a nossa cidade. Mas para isso, nós vamos ter que ter discernimento espiritual. Não basta hospedar somente aqueles que se dizem ser. É preciso reconhecer no Espírito. É preciso reconhecer pelos frutos. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. É preciso ter discernimento espiritual, é preciso ter reconhecimento no mundo do Espírito, para reconhecermos pelo Espírito e pela palavra, e pelos frutos que se dá àqueles que são homens de Deus. E estes que de fato são homens e mulheres de Deus, precisam ter um tratamento diferenciado por parte daqueles que temem ao Senhor. Essa mulher entendeu isso, essa mulher discerniu isso. Então essa mulher, ela tem um caráter e o coração de serva. Porque alguém receber uma pessoa em sua casa, isso dá muito trabalho, sim ou não? Dá muito trabalho. E ela era uma esposa e mãe. E você sabe, você que é mulher, o quanto é desafiador ser esposa e mãe. É ou não é? Isso exige trabalho, perseverança, persistência, paciência. Então aquela mulher já tinha muitas responsabilidades, com seus afazeres domésticos, muitas responsabilidades, para cuidar da sua casa, para cuidar do seu marido, para cuidar do seu filho, que foi um presente de Deus para ela, através da vida do profeta. Mas ela então decide hospedar o profeta, embora que nesse momento aqui ela não tinha um filho ainda, mas ela é mãe, ou ela é esposa, ela tem uma casa para cuidar, ela tem empregadas, empregados, funcionários na sua casa, para ela administrar, ela já tem muito trabalho, mesmo assim ela decide servir o profeta de Deus. Então ela tem um coração de serva, um desejo de estar servindo, de estar abençoando o próximo. E nós, como pessoas de Deus e pessoas de fé, precisamos ter no nosso coração esse mesmo desejo, o desejo de servir. Todos os dons que Deus nos deu, todos os recursos que Deus nos deu, todos os talentos que Deus nos deu, todas as habilidades que Deus nos deu, todos os recursos financeiros que Deus nos deu, é para que nós possamos servir melhor, queridos. Deus não nos deu nada para que nós fiquemos ensimesmados, egoístas, vivendo egoístamente. Tudo que Deus nos deu, tempo, habilidade, talentos, recursos, dons, recursos financeiros, conhecimento intelectual, tudo que Deus nos deu tem um propósito, o propósito de servir ao próximo. O propósito de servir a Deus, servir ao próximo. Então, tanto quanto esta mulher, nós precisamos ter esse caráter de servos, esse desejo de servir. Então essa mulher tem esse desejo de servir aquele homem de Deus, por reconhecer nele a presença de Deus. Nós precisamos ter em nosso coração esse desejo de servir ao nosso próximo, com tudo que Deus nos deu. Amém, queridos? Então essa mulher, ela é uma mulher serva, de coração de servo, uma mulher hospitaleira. Além disso, o texto nos mostra que essa mulher, outra característica dela, é uma mulher generosa. O verso 10 diz que ela conversa com seu marido, e ela convence o marido dela, no versículo 10, a hospedar o profeta em casa. Ela convidou o marido dela para fazer investimentos na construção de um quarto. Isso exigiria recursos financeiros. Ela constrói um quarto, diz a Bíblia,
Ela coloca naquele quarto utensílios para hospedar o profeta da melhor forma possível, coloca lá uma cama, coloca uma mesa, porque os profetas precisavam de mesas para estudar os pergaminhos da lei, da Torá. Ela coloca uma mesa, ela coloca ali, sabe, uma cadeira para o profeta. Ela procura dar o melhor para aquele profeta. Ela faz investimentos financeiros, ela é generosa, uma mulher generosa. Não é à toa que a Bíblia começa dizendo que ela era uma mulher muito próspera. E a Bíblia nos ensina um princípio muito forte. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 11, versículo 24, que a alma generosa prosperará e quem dar a beber será descendentado. A alma generosa prosperará e aquele que der a beber será descendentado. Então, outra característica dessa mulher de fé é que ela é uma mulher desprendida, uma mulher generosa, uma mulher que quer usar parte do que Deus lhe deu como recursos financeiros para abençoar alguém, para abençoar a obra de Deus, para abençoar o reino de Deus, para abençoar a expansão do reino de Deus, porque o profeta ali representava o reino de Deus, representava a presença de Deus para ela. E ela quer usar daquilo que tem para expandir o reino. Olha que tremendo isso, uma mulher generosa, outra característica dela. Então nós precisamos nesse tempo, como pessoas de fé, ser pessoas generosas. A quem nós podemos abençoar? Quem nós podemos abençoar? Quem nós podemos servir com aquilo que Deus tem nos dado? Esse é um tempo tão desafiador, tempo de tantas incertezas, tempo que as pessoas estão apavoradas, com medo em relação à questão se vão perder o emprego ou não, se as suas empresas vão fechar ou vão ficar abertas, se vão conseguir algum recurso para sua manutenção. Mas, queridos, nós vivemos debaixo de uma outra lei, de um outro princípio, do reino de Deus. E Jesus nos ensina que independente do tempo e das circunstâncias, quando nós semeamos generosidade, nós colheremos generosidade. Aquilo que eu faço acontecer com os outros, Deus fará acontecer comigo. Aquilo que eu faço acontecer aos outros, Deus fará acontecer comigo. Então nós precisamos entender que nesse tempo nós precisamos em fé agir com generosidade. Ser generosos com as pessoas que Deus coloca à nossa volta. Há pessoas precisando de alimento, de remédios. Há pessoas precisando de recursos financeiros para pagar uma conta de água, de luz. Há pessoas precisando de tantas coisas nesse tempo. E quando nós chegamos diante de pessoas que estão necessitadas e nós temos a oportunidade e a condição de servir com os nossos recursos, nós não podemos fechar as nossas mãos, nós podemos servir, nós devemos abençoar, nós devemos ser generosos para com aqueles que precisam da nossa generosidade. Porque quando nós semeamos generosidade, nós colheremos da parte de Deus generosidade. A Bíblia nos diz que essa mulher é uma mulher muito próspera. Mas eu creio no meu coração que um dos motivos porque ela era uma mulher muito próspera é porque ela era uma mulher generosa. Ela viu o profeta passando ali, nas suas caminhadas, se cansava, distâncias grandes eram percorridas. Ela disse: eu vou construir uma casa para o profeta aqui, um lugar para ele descansar aqui. Eu vou fazer um investimento com meu marido aqui nessa casa. Para quê? Para hospedar o profeta. Havia generosidade no coração dela. Amém, queridos? E nós precisamos ser generosos nesse tempo. Outra característica tremenda dessa mulher é que ela é uma mulher discreta. Ela é uma mulher discreta, uma mulher que tem respeito embutido em seu caráter. No verso 15, Eliseu tão movido pelo coração de servo daquela mulher, Eliseu tão movido porque aquela mulher está trabalhando tanto para servi-lo da melhor maneira, ele reconhece isso, ele diz assim: Geazi, pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido. O próprio Eliseu reconheceu que ela estava tendo um trabalho imenso em hospedá-los. O próprio Eliseu reconheceu que ela estava trabalhando muito para hospedá-los, estava servindo com o seu melhor. E agora ele manda chamar aquela mulher para ver o que ele podia fazer por ela, ver se eu posso falar com ela, com o rei, por ela, em favor dela com o rei ou com o general. E ela disse: não, eu tenho tudo o que eu preciso. Eliseu perguntou: o que eu posso fazer por ela, Geazi? E aí Geazi disse: olha, ela não tem filho e o marido dela já é idoso. Você sabe que para a cultura oriental, principalmente para a cultura hebraica, a mulher não ter filhos naquela época era um sinônimo de vergonha, de vitupério, de opróbrio, de humilhação, de escárnio.
Ela era tida e reconhecida pelas pessoas como alguém que não tinha o favor de Deus sobre si, porque ela não podia gerar filhos. Então as pessoas tinham uma ideia equivocada das mulheres assim, naquela época. Então ele diz, olha, ela não tem filhos e o marido dela já é velho. Então, o que ele está dizendo? As possibilidades humanas disso acontecer são mínimas. E aí Eliseu vai liberar uma bênção para ela, vai profetizar um filho sobre ela. E Eliseu manda através do seu servo Geazi chamar aquela mulher para vir. E quando ela vem, olha o que o texto diz, no verso 15, ela vem e ela se coloca à porta. Ela não entra no quarto do profeta, ela fica à porta. O profeta manda chamar ela para liberar uma bênção, para profetizar a chegada de um filho. E quando ela chega, ela não entra no quarto do profeta, ela fica à porta do quarto do profeta, em sinal de respeito ao profeta de Deus e em sinal de respeito ao marido dela. Uma mulher que tem respeito, e por respeito ao seu marido, e por respeito ao marido que não estava presente, e por respeito ao próprio profeta, o homem de Deus, ela não entra no quarto, ela fica à porta. Uma mulher discreta. E essa é uma característica tremenda de pessoas de Deus, de mulheres de Deus. Mulheres de Deus são mulheres discretas. Mulheres de Deus são mulheres que respeitam os seus maridos e que respeitam as pessoas. Em Efésios capítulo 5, verso 33, a Bíblia diz: maridos, ame sua esposa como a si mesmo, e cada esposa respeite o seu marido. Efésios 5:33. Maridos, ame sua esposa como a si mesmo, e cada esposa respeite o seu marido. Foi exatamente isso que essa mulher fez. Em respeito ao seu marido, ela não entra no quarto do profeta. Ela é uma mulher discreta. Agora, olha o que a Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 11, versículo 22. Esse texto é tremendo. Como joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita que não tem discrição. Vou repetir para você, Provérbios 11, 22. Como joia de ouro no focinho de um porco, assim é uma mulher bonita que não tem discrição. Uma mulher que tem beleza física, mas ela não é discreta. Uma mulher que tem beleza física, mas é espalhafatosa. Uma mulher que tem beleza física, mas ela não se respeita e não respeita as pessoas próximas a si. E se é casada, não respeita o seu marido. Então, Salomão diz que essa mulher, ainda que bonita, ela não é discreta. É como uma joia de ouro no focinho de um porco. Como é que você vai botar uma joia linda no focinho de um porco? Que valor terá? Uma joia bem acabada, bem bonita, cara no focinho de um porco. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai lançar o seu focinho na lama, e aquela joia vai perder o seu brilho, vai perder o seu encanto, porque vai ficar ofuscada pelo lamaçal que está sobre ela. Então Salomão disse: como a joia de ouro no focinho de um porco, assim uma mulher bonita que não tem discrição. Então essa mulher, a mulher em comum aqui de 2 Reis 4, a mulher sunamita, é uma mulher de respeito, é uma mulher de discrição. Isso é um exemplo para todos nós como pessoas de Deus e para todas as mulheres de Deus. Outra coisa interessante, outra característica interessante na vida dessa mulher é que ela é uma mulher confiável. Uma esposa confiável, uma mulher confiável. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 18 a 20, o texto diz: se o marido, depois que o filho chegou e aquela criança já está grandinha, a criança vai até o seu pai que está trabalhando na colheita, e de repente, alguns estudiosos acreditam que foi por conta da insolação e desidratação. Aquela criança sente uma dor de cabeça absurda, e ela começa a gritar para o pai: que dor de cabeça, que dor de cabeça. Imediatamente o pai daquela criança manda que um dos seus empregados leve aquela criança para quem? Para a mãe. A mãe sempre nessas horas, irmãos, é ou não é? Nessas horas é sempre a mãe que acode, é sempre a mãe que socorre, é ou não é? Agora, olha que interessante, por que ele mandou para a mãe? Porque ele confiava nela. Ele sabia que o seu filho estaria bem cuidado no colo da mãe.
Ele sabia que aquela mulher, por ser uma mulher sábia, por ser uma mulher ajuizada, por ser uma mulher de fé, por ser uma mulher de Deus, faria tudo que estivesse ao seu alcance para que aquele filho estivesse bem. Então aquele marido confia naquela mulher, aquele marido sabe que aquela mulher é uma mulher que se pode devotar confiança. Irmãos, escute isso, principalmente as mulheres. Uma mulher nesse calibre aqui traz uma segurança tremenda para o lar, traz uma segurança absurda para casa, traz uma segurança tanto para o marido como uma segurança para os filhos. A Bíblia nos ensina, e é claro que os dois precisam dessa prudência. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 7, versículo 24, que o homem, ele tem que ser prudente, ele tem que ser sábio, construindo a sua casa sobre a rocha, para que quando vier os vendavais, as tempestades e as correntezas da casa não caia, não seja grande a sua ruína. É claro que o homem, o marido, precisa ter essa sabedoria. O homem tem que ser prudente, o homem tem que construir a casa sobre a rocha, pela prática da palavra. O homem tem que edificar a sua casa sobre a rocha, pelo ensino da palavra, pela instrução da palavra. É verdade sim isso, mas é verdade também que uma mulher sábia, é verdade também que uma mulher sensata, é verdade também que uma mulher equilibrada, ela será uma segurança para o seu esposo e para os seus filhos. Ela trará uma segurança. E aí esse marido aqui da mulher sulamita confia nela. Ele sabe que aquela criança estará bem protegida e bem melhor na companhia da mãe do que na companhia dele mesmo. E ele envia aquele filho para aquela mulher. Essa é uma característica de todas as grandes mulheres de Deus. Mulheres de fé, mulheres sábias. São mulheres que inspiram confiança no seu marido e nos seus filhos. São mulheres que o marido e os filhos confiam nelas. Agora, olha o que a Bíblia nos fala em Provérbios 31, versículo 11. Provérbios 31, 11 diz assim: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Aleluia! Então esta mulher é uma mulher que inspira confiança. Então vocês, mulheres de Deus, vocês, mulheres de fé, vocês inspiram confiança em seus maridos, vocês inspiram confiança em seus filhos, vocês inspiram confiança em sua casa, e a sua família sabe que pode confiar em você, porque você é estável, você é mulher guerreira, mulher de oração, mulher forte. E quando a mulher está fragilizada por alguma situação, a casa toda ela fica fragilizada. Toda a casa. Por isso, homens de Deus, lutem com todas as forças para que a sua esposa esteja sempre feliz e bem. Eu aprendi há muitos anos atrás, que a esposa dá o tom da casa. Se a esposa estiver bem, feliz, alegre, emocionalmente feliz, equilibrada, estável, a família toda sente esse clima abençoador. Mas se a mulher estiver triste, abatida, por alguma circunstância, até circunstâncias normais da vida, a casa inteira sente isso. Vocês estão entendendo, queridos? Então, a Bíblia diz que o coração daquele marido confiava naquela mulher. Mas nós também, como maridos, precisamos ser homens sensatos, homens equilibrados, para que a gente possa dar o nosso melhor pela nossa casa, dar o nosso melhor pela nossa família, dar o nosso melhor pela nossa esposa, para fazê-la cada vez mais feliz. Porque se a mulher estiver bem, se a mulher estiver feliz, nós sentiremos essa presença dessa felicidade em nossa casa, e nós seremos também beneficiados com isso, amém? Mas uma mulher de fé, uma mulher sábia, uma mulher equilibrada, uma mulher sensata, ela inspira a confiança do seu marido e dos seus filhos. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Amém? Você me faz bem e não mal todos os dias da minha vida. Aleluia. Então, diga aí para sua esposa, se você está ao lado dela aí, diga assim: você me faz bem e não mal todos os dias da minha vida. Diga aí,
Diga aí, homem de Deus, para sua esposa, diga aí, você me faz bem, não mal, todos os dias da minha vida. Amém? Diga glória a Deus. Então essa mulher inspira confiança. Confiança. Que está a característica dessa mulher? Ela é uma mulher de fé viva. Ela não é apenas uma mulher religiosa. Ela é uma mulher de fé viva. Ela está diante de um grande desafio agora. Qual é o desafio daquela mulher? O seu filho havia morrido. O filho que foi dado como um presente de Deus. Um filho que ela não tinha nem mais esperança de ter. Foi dado como um presente de Deus, debaixo de uma liberação, de uma palavra profética da parte de Deus. Esse filho agora, nos braços dela, ela faz de tudo que está ao alcance dela para que o filho seja acalentado. A Bíblia não dá os registros que ela fez, mas eu posso imaginar aquela mulher fazendo remédios, fazendo chá, sabe, fazendo tudo que está ao alcance dela, nos recursos que ela tinha na época, para que aquele filho pudesse estar bem, botando uma compressa na cabeça do menino, fazendo tudo para que aquele menino passasse aquela dor de cabeça. Mas o texto diz que ao meio-dia o menino morre. Não é isso que diz as Sagradas Escrituras? Não é assim que diz? Versículo de número 20. 21. Não, aliás, versículo 20. Ela ficou com ele no colo até meio-dia, e então ele morreu. Morreu meio-dia. E você sabe que, deixa eu só abrir um parênteses aqui para você. Esse é um tempo de batalha espiritual, você sabe disso, né? Meio-dia é um tempo de guerra espiritual. De 11 da manhã a 1 da tarde, um tempo de batalha espiritual. Por isso que a Bíblia nos fala que o Senhor nos livrará da mortandade que assola quando? Da mortandade que assola quando? Ao meio-dia. Ao meio-dia. Muitos óbitos acontecem nesse período de meio-dia. E o menino dela morre ao meio-dia. E ela agora está diante de um desafio da sua fé. E ela é uma mulher de fé viva. Olha que interessante. Embora ela fosse casada com um marido que não tinha uma fé viva, o marido dela tinha uma fé religiosa. E a diferença de fé viva para uma fé religiosa. Olha que interessante, o verso 23, quando ela diz que vai buscar o profeta, que vai conversar com o profeta, o menino já estava morto, ela não fala para o marido o que havia acontecido ainda, ela não quer, sabe, colocar pavor nem pânico no coração do marido, ela quer uma solução, ela corre em busca de uma solução sobrenatural, de uma solução em Deus primeiro. Ela diz que vai conversar com o profeta. Olha o que o marido dela diz: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa da lua nova. Sabe por quê? Porque pessoas religiosas, elas acreditam que é necessário uma cerimônia religiosa para buscar a Deus. Pessoas religiosas acreditam que deve-se buscar a Deus apenas em um momento especial, como numa festa da lua nova. Pessoas religiosas acreditam que tem que ter um momento específico, e somente aquele momento. E para esse marido, o profeta era apenas mais um celebrante, somente isso, nada mais, era apenas mais um celebrante. Eu já conversei com minha esposa uma vez, às vezes, em algumas situações, pessoas me convidam para celebrar alguma coisa, um casamento, por exemplo. E às vezes eu percebo, principalmente quando isso é de pessoas que não temem a Deus, que o pastor ali é apenas um oficiante, um celebrante, somente isso. Elas não têm o que essa mulher tem: o espírito de discernimento, o reconhecimento de aquele homem de Deus que está ali, pode desatar sobre aquela família que está começando uma bênção sobrenatural. Mas para muitas pessoas não é apenas alguém, é para cumprir um protocolo, uma cerimônia, uma cerimônia religiosa, apenas isso.
Mas aqueles que têm uma fé viva, sabem que aquela pessoa de Deus que está ali para celebrar aquele casamento, pode liberar uma bênção para aquela família, para aquele lar que está começando naquele momento. Essa mulher, ela diz, eu vou falar com o profeta. Mas não entende, não, mas por que você vai falar com o profeta hoje? Hoje não é nenhuma data especial, não é Natal, não é Páscoa, não é Santa Ceia, não é dia de culto. Por que você vai falar com o profeta hoje? Não é sábado, não é lua nova, por que você vai falar com o profeta hoje? E a resposta dela foi, não faz mal. Porque quem tem uma fé viva, queridos, inclui Deus em cada área da sua vida. Quem tem uma fé viva, não é aquela pessoa religiosa, que Deus é apenas aquele ser que se busca religiosamente em alguma cerimônia. Não, Deus é uma pessoa que está inclusa em cada área de nossas vidas. Para uma pessoa de fé viva, ela traz Deus para cada circunstância da sua vida, para a criação dos seus filhos, para o seu casamento, para o modo como lida no emprego, no trabalho, para o modo como administra as finanças, para o modo como lida com os seus relacionamentos. Ela traz Deus para cada área da sua vida. Ela tem um relacionamento vivo com Deus. Ela não se prende a apenas um culto, a apenas uma cerimônia religiosa. Não, ela quer Deus, ela quer ser de Deus, e ela crê que essa fé é capaz, essa fé em Deus é capaz de trazer a intervenção de Deus para cada circunstância da sua vida, para cada situação da sua vida, para cada circunstância da sua vida. E essa mulher tem essa fé, e ela vai em busca da solução. Ela compreendeu que a verdadeira fé traz soluções para as aflições da vida. Ela entendeu que se deve buscar a Deus em todo tempo, em qualquer circunstância, e não apenas em dias especiais, em cerimônias especiais. Uma fé viva. As pessoas religiosas têm apenas uma data especial, uma cerimônia religiosa, onde se busca a Deus. Quem tem uma fé viva, como essa mulher, entende que Deus é uma pessoa que nos ama, que Jesus é uma pessoa que nos ama e que Ele interage conosco, que Ele se relaciona conosco, que Ele se importa conosco, com as nossas dores, com as nossas lágrimas, com as nossas aflições, que Ele quer colocar o seu bálsamo sobre nós, que Ele quer nos tocar com o seu milagre, com a sua intervenção, com a sua cura. E essa mulher vai então até o profeta, e a Bíblia diz, queridos, que o milagre aconteceu. Ela não conta os seus problemas para qualquer pessoa. Quando Geazi vai até ela perguntar, vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? Qual foi a resposta daquela mulher? Qual foi a resposta? Tudo vai bem. Mas tudo bem. Por quê? Porque ela sabia que só o homem de Deus, o profeta do Senhor, teria uma resposta para ela. Ela não abre o coração para quem não pode ajudá-la. Ela não abre o coração para lambeduras de feridas. Porque tem pessoas que ficam abrindo o coração para outros, ficam lambendo a sua ferida. É mesmo, coitadinha de você, tapinha nas costas, tentando consolar. Isso não vai mudar a sua vida, nem a minha, não vai mudar a vida de ninguém. Nós precisamos abrir o nosso coração para alguém que tem uma palavra de Deus para a nossa direção, uma palavra de destino para a nossa vida. E quando então Geazi vai até Eliseu, ela sabia que Geazi não estava habilitado para resolver o problema dela. Quando ele pergunta, tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Está tudo bem. Mas quando ela chega diante do profeta, o texto diz que ela cai de joelhos, e ela abraça com os pés do profeta, e ela chora copiosamente. Geazi tenta afastá-la e o profeta diz, não faça isso, você não está vendo que ela está aflita do seu espírito? E ela clama, e ela busca intervenção divina, ela busca o sobrenatural de Deus. O profeta vai até a casa daquela mulher, faz aquele ato profético, sobe em cima daquela criança, coloca as mãos sobre as mãos da criança, a boca na boca da criança, os olhos nos olhos da criança, fica em cima dele por um pouco de tempo, aquece o corpo da criança, depois sai. O texto diz que ele começa a andar no quarto. Ele era pentecostal. Ele começa a fazer batalha espiritual, fazer guerra espiritual. Eu não sei se você já fez isso em alguns momentos, mas eu já fiz, irmãos.
Sabe, eu estou olhando, daqui a pouco o Espírito Santo me toma assim, eu levanto daquele momento de oração, estou de joelhos ou deitado no chão, e eu começo a andar no meu quarto, ou aqui na igreja, eu tenho orado muito aqui no templo, né? E eu começo a andar e começo a guerrear, e começo a exigir que os demônios que estão agindo em algumas áreas de pessoas, da vida de pessoas, batem retirada. E eu vejo aquele homem guerreando com toda a sua fé por aquela criança, fazendo guerra espiritual, fazendo batalha espiritual pela vida daquela criança. E qual foi o resultado? A criança ressuscitou. Houve um milagre, houve uma intervenção do Senhor e a criança é devolvida para sua mãe. Queridos, a fé, uma fé em comum, sempre é recompensada com a ação em comum de Deus, uma ação sobrenatural de Deus. Sempre. Essa mulher foi recompensada pela sua generosidade, essa mulher foi recompensada pelo seu coração disposto a servir, essa mulher foi recompensada pela sua fé viva, essa mulher foi recompensada por inspirar confiança, pelo seu caráter confiável, ela foi recompensada. E quando a gente vai ler o texto de 2 Reis, capítulo 8, não deu tempo a gente ler aqui, que o texto é muito grande, mas em casa você pode ler, 2 Reis, capítulo 8, olha o que aconteceu com essa mulher por hospedar um homem de Deus na sua casa. Olha o que aconteceu com essa mulher por hospedar um servo de Deus na sua casa, um profeta do Senhor na sua casa, aquele que representava naquela época o reino de Deus. O texto diz que quando estava para vir uma fome sobre a terra, uma fome que duraria 7 anos, Eliseu chegou para ela e disse: olha, Deus manda você ir para um outro lugar, porque vai vir uma fome sobre a terra e essa fome vai durar 7 anos, sobre a terra de Israel no caso. E a Bíblia diz que ela ouve o profeta de Deus, ela ouve a direção profética e ela se muda e ela vai para a terra dos filisteus. Parece até um paradoxo, porque os filisteus eram inimigos de Israel, mas é ali na terra dos filisteus, porque ela está em obediência, que ela vai prosperar. E ela fica lá durante 7 anos. Depois que a fome passa, o texto bíblico diz que ela volta. Olha que tremendo, ela volta para a terra de Israel. Quando ela volta para a terra de Israel, ela vai à terra dela e ela encontra a terra dela, as propriedades dela, com outras pessoas morando lá. Outras pessoas haviam tomado posse da terra dela, como nós dizemos, invadiram a terra dela, a propriedade dela, enquanto ela estava fora, nos 7 anos de fome. Ela vai falar com o rei. Quando ela vai falar com o rei, debaixo de uma providência divina, Geazim está conversando com o rei, exatamente falando sobre os milagres de Eliseu. E Geazim está conversando com o rei, e o rei diz para Geazim: me conta os milagres de Eliseu. E ele diz: olha, Eliseu fez esse milagre, né, bateu a capa de Elias no Rio Jordão, o rio abriu, Eliseu multiplicou os pães, e os pães, 100 pães para os profetas comerem, Eliseu curou a panela, porque havia morte na panela, a panela foi envenenada, o povo ia comer, ia morrer, mas ele curou, jogou um pouquinho de farinha, e a panela sarou. E ele começa a falar dos milagres que Eliseu havia operado, e aí ele diz assim: e ele ressuscitou um menino, e conta a história do menino que foi ressuscitado, a história da mulher. Quando a mulher chega, ela chega exatamente na hora que Geazim está contando para o rei a história dela, que aconteceu anos atrás. Isso está registrado no capítulo 8 de 2 Reis. E ela: rei, eu quero a restituição da minha terra. E ele diz, Geazim disse para o rei: a mulher é essa, a mulher que eu disse para o senhor que teve o seu filho ressuscitado pelo profeta, é essa mulher. E o rei pergunta para ela: essa história é verdadeira? Ela disse: é verdadeira. E conta a história para o rei novamente. Sabe o que o rei diz? O rei chama um dos seus oficiais e diz: olha, devolve para essa mulher as terras dela, e tem mais, devolve para ela 7 anos de tudo que as terras dela produziu nesse período, devolve para ela. Oh, irmãos, uma restituição de 7 anos, uma restituição das suas propriedades, uma restituição de seus recursos financeiros. Por quê? Porque aquela mulher plantou uma semente de honra, uma semente de generosidade, uma semente de acolhimento, uma semente de serviço na vida daquele homem que representava o reino de Deus para ela na época, do profeta Eliseu. Escute isso, queridos: Deus nunca vai deixar de recompensar os seus filhos e as suas filhas. Nunca. Tudo que você fizer acontecer aos outros, Deus fará acontecer com você.
Tudo que você fizer acontecer aos outros, Deus fará acontecer com você. Como falei semana passada, tudo é uma semente. Então seja abençoador, seja generoso, seja hospitaleiro, seja um coração de servo. Use os dons, os recursos, tudo que Deus te deu para servir os outros, para servir as pessoas, para abençoar as pessoas. E nesse tempo as pessoas precisam que nós as sirvamos, irmãos. Tempo tão desafiador. Quantas pessoas estão agora aflitas, feridas, machucadas, sem esperança? O que você pode fazer para servir alguém? O que você pode fazer para abençoar alguém? Ah, pastor, não tenho muito, mas o pouco que você tem, você pode semear na vida de alguém? Eu tenho uma palavra de Deus, então libere essa palavra de Deus, porque uma palavra de Deus pode ser um instrumento para salvar aquela pessoa eternamente. Vocês estão entendendo, queridos? O que você pode fazer pelos outros nesse tempo? Abra célula, convide as pessoas para ir na sua casa, uma célula com 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, ou um pouco mais, ou 10 pessoas. Convide as pessoas, amigos, familiares, vizinhos, libere vida de Deus sobre essas pessoas, compartilhe a palavra de Deus, libere vida de Deus. Pequenos grupos, nas nossas casas de 3 pessoas, 4 ou 5 pessoas, uma família que você vai lá e ministra a vida de Deus para ela, ou na sua casa ou na casa dela, você está servindo com aquilo que Deus te deu, e a recompensa quem te dará é o Senhor. Há tantas pessoas para nós ganharmos para Jesus nesse tempo, queridos, há tantas pessoas que nós precisamos compartilhar o Evangelho nesse tempo, há tantas pessoas que nós precisamos servir nesse tempo, há tantas pessoas que nós precisamos abençoar nesse tempo. Então nós precisamos ter o coração como o dessa mulher, um coração generoso, um coração abençoador, um coração que discerne o tempo, as épocas e as pessoas, um coração cheio de fé no Deus vivo, e que por essa fé faz coisas extraordinárias. Então, se você tiver uma postura como dessa mulher, você vai receber recompensa extraordinária. Como disse Jesus, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, vai receber recompensa de profeta. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, vai receber recompensa de profeta. Vai receber recompensa de profeta. Vai receber galardão de profeta. Então, queridos, esse é o tempo para a gente semear. Semana passada eu falei sobre isso. O poder da semente. E hoje estou falando sobre uma mulher em comum, de uma fé em comum, mas que plantou, semeou também. E teve as suas recompensas, teve as suas colheitas. Que eu e você possamos imitar o exemplo dessa mulher de fé, amém? Não só as mulheres, como mãe, esposa, mas nós como homens também possamos olhar para o exemplo dessa mulher de fé e imitar o exemplo dessa mulher. E permitir que o nosso coração seja incendiado com esse fogo do Espírito, que fará a diferença em nossas vidas, no nome poderoso de Jesus. Ela foi recompensada pela sua fé, generosidade, hospitalidade e serviço em Cristo, em Deus. Você também será.